meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, nesse terceiro trimestre de 2022. O tema da lição, esta lição é Espírito Santo, presente em todo o tempo. E a lição de hoje é a lição de número 11, que traz por título O Jovem e o Espírito Santo. O texto de referência está registrado em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 a 17. O versículo do dia diz: Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. A verdade aplicada diz ainda: somente através de uma vida dirigida pelo Espírito Santo é que o jovem obterá vitória sobre os desejos carnais e as atrações mundanas. Meus queridos, nós temos 3 objetivos na lição de hoje, e o primeiro deles é entender a importância de ser guiado pelo Espírito Santo. Segundo, explicar sobre a maneira que o Espírito Santo fala, e em terceiro, despertar a presença do Espírito Santo diariamente. Oremos para que os jovens, os nossos jovens, tenham experiências impactantes com o Espírito Santo e vivam sob o seu domínio. A introdução vem dizendo: em nossa condição humana, precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo para que nos guie em nossa caminhada cristã. Romanos capítulo 8, versículo 14. Então, logo, nós observamos aqui na introdução, nesta caminhada cristã, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque sem ele, irmão, fracassados, nós teremos total fracasso, porque nós não temos condições de nós mesmos de lutar contra a nossa própria carne, né? Os desejos mundanos, eles são, eu diria, poderosos. Então, somente com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos ou conseguiremos nos desvencilhar desses desejos, que é o que nós vemos aqui através da verdade aplicada. Que somente através de uma vida dirigida pelo Espírito Santo, o jovem, e eu não digo aqui o jovem, mas todo cristão, né, obterá vitória sobre os desejos carnais. Porque não é somente o jovem que é atacado nessa área da carne, né, das coisas que existem por aí, que levam muitas vezes o cristão a cair da graça. Então, somente com a ajuda do Espírito Santo. É bom a gente lembrar, meus queridos, e foi por esse motivo e por essa razão que o Senhor Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse conosco para sempre. Ele tem um papel muito importante nas nossas vidas, principalmente na vida da igreja. É ele que nos dirige, é ele que nos guia, é ele que nos guarda, é ele que nos fortalece, é ele que, enfim, ele é a pessoa que conhece todas as coisas e ele sabe aonde está a necessidade e ele vem suprir essas necessidades, não permitindo assim que nós venhamos fracassar nessa caminhada rumo ao céu. É lógico que, por outro lado, nós também temos que levar em conta que cada pessoa, em particular, tem o seu arbítrio. Então, o Espírito Santo, ele trabalha para que você vigie, para que você não caia. Mas se você quer pecar, se você quer viver uma vida desmantelada, o Espírito Santo não vai impedir, ele não vai amarrar você, ele não vai acorrentar você. Ele vai deixar você tomar atitude, mas ele espera, e Deus espera da mesma forma. Não venhamos baixar a guarda, abrir mão daquilo que o Senhor já tem nos dado. Ou, como diz Paulo, usar da liberdade que o Senhor nos deu para praticar a liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave da lição de hoje é: o jovem cristão precisa se fortalecer em Deus, tendo a sua vida dirigida de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Mais uma vez, o jovem cristão precisa se fortalecer em Deus, tendo a sua vida dirigida de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, que nos vem mostrando aqui o ponto-chave da lição. O primeiro tópico vem falando, guiados pelo Espírito Santo. Como seria isso? Aí nós vemos que um dos objetivos do envio do Consolador é que ele nos guiará em toda a verdade, conforme está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 16, e versículo de número 13. Mas para que esta promessa se cumpra em nossa vida, é necessário uma escolha e anseio pelo Espírito de Deus. Então, como eu já disse a princípio, é necessário que haja
uma escolha. Eu devo escolher por quem quero ser guiado. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo ou você quer ser guiado pelo espírito das trevas, né? Pelo espírito que hoje opera no mundo, né? Nesse mundo de pecado e de coisas. Então é você que faz a escolha. É aquilo que eu disse a princípio. O Espírito Santo está aqui para te ajudar, para te auxiliar, para te guiar, para te dirigir, para te orientar, para te dar graça, sabedoria, enfim. Mas se você quer pecar, se você quer andar errado, na contramão da verdade, você vai andar. O Espírito Santo, ele é bastante educado. Ele jamais vai interferir nas tuas decisões. Se você se decide andar ao lado do Espírito Santo e ser guiado por ele, é se você deseja andar sendo guiado pelas coisas materiais desta vida, pelos prazeres que o mundo oferece, amém também. Então, é uma escolha, conforme vimos aqui, daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, né? Mas para que esta promessa se cumpra em nossa vida, é necessário uma escolha e anseio pelo Espírito Santo. Aí o primeiro ponto vem falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus, que é para o cristão uma bússola. E ele diz aqui ainda, Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar tudo o que ele dissera, conforme está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, verso 26. É o querido Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus quando estamos prestes a entrar em tentação. Através das Escrituras, o Espírito Santo opera também na santificação do cristão. O mundo odierno vive debaixo do relativismo, em que a verdade não é mais absoluta, porém os cristãos que são guiados pelo Espírito Santo vivem debaixo das verdades das Escrituras. O jovem só terá êxito em sua vida se observar os mandamentos de Deus, conforme o Salmo 119, em versículo de número 9. Então, um ponto que é bastante interessante observar é a questão do relativismo. Nós estamos vivendo nesse tempo que é chamado de pós-modernidade, aonde o que era verdadeiro se tornou mentira, e aonde a mentira se torna verdade. Então, diante desse relativismo, em que a verdade não é mais absoluta, os cristãos, principalmente os jovens cristãos, né, que são guiados pelo Espírito Santo, vivem debaixo das verdades das Escrituras. Por isso, o tópico aqui, de número 1, ele fala que a Bíblia é a bússola do cristão, porque nós nos guiamos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meus queridos, ela é imutável. E o Senhor disse que pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Nenhum tio e nenhum jota se omitirá da lei. O que está escrito nas Escrituras é o que prevalece e prevalecerá por toda a eternidade até Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Depois disso eu não sei, porque a palavra ela vai ficar aí, muitos livros, muitas bíblias, elas ficarão aí, mas eu não sei se ela vai ter, né, a unção, se ela vai ter o mesmo poder que hoje tem de mudar, de transformar, e através do Espírito Santo, hoje convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o fato é que hoje ela é a nossa bússola. É por meio da palavra de Deus que nós nos aproximamos de Deus. É por meio da Bíblia Sagrada que hoje nós temos condições de conhecer a vontade de Deus e nos submeter a essa vontade, porque ela é realmente a melhor vontade, né? A vontade de Deus é absoluta, e quando nós cumprimos, guardando a sua palavra, observando os mandamentos, nós estamos protegidos desse relativismo que hoje impera no mundo odierno. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, a gente falando aqui sobre conduzidos pelo Espírito Santo. É um ponto importante, porque nós temos a bússola, que é a palavra de Deus, né? E eu não sei se ainda existe, mas antigamente, quando a gente recebia aqueles Novos Testamentos dos Gideões, tinha ali um texto onde falava que a Bíblia é a bússola, a Bíblia é o mapa, a Bíblia é o cajado, e assim sucessivamente. Então, ela não mudou, ela continua sendo o nosso mapa, né? Ela continua sendo a nossa bússola, que aponta a direção exata, né, que devemos seguir, e ela é o cajado do viajante, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora,
nós temos aqui, né, o Espírito Santo, que foi aquele, né, aquele ser, aquela pessoa, né, porque o Espírito Santo, como já em outras lições passadas nós estudamos, que o Espírito Santo não é um vento, ele não é uma força, né, mas ele é uma pessoa distinta. E o Espírito Santo, ele foi enviado por Deus para que ele estivesse ou esteja conosco até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui o texto, que ser guiado pelo Espírito é o mesmo que ser conduzido por ele, assim como foi com Jesus, ali registrado em Mateus, capítulo 4, verso 1. O Filho de Deus nos deixou exemplo de que não podemos viver uma vida independente, mas na dependência do Espírito Santo, que está pronto a nos guiar, orientando-nos e nos fortalecendo. A Bíblia ressalta a não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme registra Gálatas, capítulo 5, verso 16, e Romanos, capítulo 8, verso 1. Andar segundo a carne é viver de maneira que prevaleça os desejos carnais, ou seja, andar segundo a carne é viver de maneira que prevaleça os desejos carnais, mas andar segundo o Espírito é deixar-se ser conduzido por ele, vivendo conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Romanos, capítulo 12, verso 2. Então, nesse segundo ponto aqui, nós vemos a importância de sermos ou conduzidos pelo Espírito Santo. Está pronto, irmãos, a nos ajudar. Nós precisamos nos submeter a Ele, né? Entender que Ele é o representante máximo de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, né? Pois foi o Senhor Jesus que disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador ou o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, ele virá. E ele não só virá, mas ele também vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado, né? Então, irmãos, é importante nós termos esta comunhão com o Espírito Santo, porque ele é o responsável pela nossa condução aqui na terra. E aí vemos aqui o comentarista falando que quando nós andamos segundo a carne, nós vamos cumprir os desejos da carne. E é o que acontece, né, com todas as pessoas, com todos os jovens que não conhecem o Senhor Jesus. Então eles vivem na prática do pecado. E para eles, isso muitas vezes se torna algo natural, porque eles não conhecem o Senhor Jesus. Mas para o jovem cristão é diferente. Então, conhecendo a natureza pecaminosa, conhecendo as artimanhas do inimigo, nós devemos procurar estar mais e mais, né, junto ao Senhor Jesus, né, de mãos dadas com o Espírito Santo, para que ele nos oriente, para que ele nos conduza, para que ele nos leve por um caminho seguro até um dia chegarmos na presença de Deus na eternidade. Então, quem vive na prática do pecado, automaticamente não goza desse amor, não goza dessa esperança, de uma certeza de vida eterna. Mas quem vive e quem anda no Espírito, conforme Paulo orienta aqui aos irmãos da Galácia, que andar segundo a carne é viver de maneira que prevaleça os desejos carnais, mas andar segundo o Espírito é deixar-se ser guiado por ele, vivendo conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente olha para os conselhos de Paulo, nós vamos achar um outro ponto importante que ele menciona. Nós, independente de sermos jovens ou, né, senhores, né, já idosos, nós morremos para as coisas do mundo. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Então, é um abrir mão de todos os prazeres, de todos os desejos mundanos, né, para viver e dedicar a sua vida unicamente, inteiramente ao Senhor Jesus. Então, quando a gente tem esse reconhecimento de que nós estamos no mundo, mas que não pertencemos mais ao mundo, porque fomos comprados por Jesus por um bom preço e estamos aqui de passagem, como peregrinos aqui, então a gente passa a entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E isso, conforme ele conclui aqui, diz que é a vontade de Deus e que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Então, tudo o que fizermos será agradável a Deus, porque nós não vamos estar andando por vontade própria, mas estaremos sendo dirigidos e guiados
pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é muito importante a gente entender que, além da Bíblia, que é a nossa bússola, que é o mapa e que é o cajado do viajante, nós também precisamos de um companheiro inseparável, que é o Espírito Santo, que é aquela pessoa que nos guiará pela verdade, nos conduzindo por um caminho seguro para que nós possamos nos livrar de todas as coisas que poderá nos trazer prejuízo nesta caminhada. Meus queridos irmãos, não existe um lugar mais seguro, melhor ou mais gratificante do que o centro da vontade de Deus, independentemente de qual seja ela. Então não existe lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. E essa deveria ser a nossa oração. Essa deve ser a sua oração, jovem. Procurar sempre estar no centro da vontade de Deus. Pedir ao Senhor que te dê graça para que você possa se manter no centro da sua vontade. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, os céus se abrem. Nós temos condição de agradar o Senhor melhor, independente de qualquer outro desejo, porque eu sei que os jovens têm sonhos, como eu, quando jovem, tive muitos sonhos, mas a gente coloca esses sonhos em segundo plano. É aquilo que Jesus nos ensina. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentados. Todos os outros sonhos, todos os outros desejos que são bons, e o Senhor sabe aquilo que é bom para mim e para você, Ele vai cuidar. E no tempo certo, Ele vai nos... Louvado seja o nome do Senhor. O importante é procurarmos estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque é gratificante, é maravilhoso, é você desfrutar de uma dimensão fora da dimensão terrena, é você desfrutar de uma dimensão espiritual, aonde você tem livre acesso a Deus, conversar com Deus, uma plena comunhão com o Espírito Santo, e com certeza, quando você passa a viver no centro da vontade de Deus, você vai se destacar entre os demais. Há um preço a ser pago? Sim, claro que tem. Mas é glorioso. É como diz aqui, é gratificante poder estar no centro da vontade de Deus. No segundo tópico, nós vamos também aprender nesta oportunidade que, além de ter a Bíblia como bússola, além de ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos também ter um ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Como eu falei a princípio, o Espírito Santo não é uma força, ele não é uma influência, ele não é um poder, ele é de fato uma pessoa. E como pessoa, ele fala. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, que ele tem os atributos de um ser. Então, nós precisamos, como cristãos, ter um ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque já estudamos que o Espírito Santo fala, comunicando ao homem a sua vontade, bem como a verdade de Deus. Porém, o homem, por diversas vezes, não inclina seu coração a obedecer às orientações e, consequentemente, acreditar no que está sendo falado. Então, nós falhamos nesse ponto aqui. Muitas vezes o Espírito Santo fala ao teu consciente, ao teu coração, como a gente costuma dizer, e você não dá atenção àquilo que você está ouvindo e vai em frente. E quando você pensa que não, você quebra a cara, você faz algo que não era para ser feito. E o resultado depois é que você vai se lembrar, puxa vida, veio um sentimento no meu coração, eu tive uma sensação de que eu não deveria ter feito isso. É o Espírito Santo. Em algumas ocasiões, irmãos, o Espírito Santo ele fala audivelmente. Você ouve a voz do Espírito Santo. Já aconteceu comigo algumas vezes. E você, às vezes, até assusta, porque você olha para os lados e você não vê ninguém. Mas é o Espírito Santo falando, te orientando o que você deve e o que você não deve fazer. Então é importante essa comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais você se aproximar do Espírito Santo, quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo, mais oportunidades você vai ter de senti-lo, de ouvi-lo, de poder conversar com ele. Isso é muito importante. E você vai errar menos. E a palavra de Deus diz que o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Então não é só a questão de você procurar informação na literatura, mas é você manter uma comunhão com o Espírito Santo, tá certo?
Então, você tendo essa comunhão com o Espírito Santo, ele vai te conduzir pelo caminho mais seguro que existe. Ele vai te orientar, né? E em momentos em que você está praticamente caindo, ele vai falar com você, vai te dar a orientação, ele vai te trazer o sentimento do que você precisa e deve fazer naquela hora para poder, né, resolver alguma coisa que precisa ser resolvida. Aí no primeiro ponto, nós vamos estar vendo aqui que os profetas, eles ouviam o Espírito Santo. E veja que o Espírito Santo no passado, ele não era constante como nos dias em que vivemos. O Espírito Santo vinha em momentos esporádicos, trazer uma mensagem ao profeta para que ele divulgasse ao povo naquele momento. Então, era algo esporádico, né? A vinda do Espírito para falar através do profeta. Então nós vemos que para que o profeta profetizasse algo da parte de Deus, ele precisava receber essa unção do Espírito Santo, essa orientação do Espírito Santo. Então nós vemos que hoje é diferente. O Espírito Santo hoje ele habita conosco, ele está com você, ele está com a igreja do Senhor e vai permanecer com ela até a volta de Jesus. Então hoje é diferente. Então, hoje nós temos uma comunhão maior, o que não acontecia no passado. Naquela época, os santos profetas de Deus tinham uma comunhão perfeita com Deus, tanto é que Deus os usava. Mas eles não tinham essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo, porque ele ainda não tinha sido derramado. Ou melhor dizendo, ele não tinha sido autorizado a vir para estar conosco, como aconteceu ali no Novo Testamento, na época de Jesus. Jesus, né, categoricamente afirma que ele voltaria ao Pai para que o Espírito Santo viesse para estar conosco para sempre. Então veja que no Antigo Testamento nós vemos vários homens de Deus que foram sensíveis à voz do Espírito Santo, dando-lhe crédito e impactando a vida da sociedade. Um deles foi Elias e Eliseu, que foram dois homens de bastante proeminência no exercício profético em Israel. Eles ouviram a vontade de Deus e inclinavam o coração para obedecer, conforme registra 1 Reis, capítulo 17, verso 5, 2 Reis, capítulo 5, 16. Que nossos ouvidos estejam abertos, mas também que nosso coração esteja inclinado a obedecer, assim como fizeram os heróis do Antigo Testamento. E a juventude de Cristo esteja sensível à voz. Então nós vemos que duas coisas é importante para que o Espírito Santo tenha liberdade por nós e por intermédio de nós. O primeiro é ouvir a sua voz. E o segundo é estar pronto para obedecer, ou um coração inclinado a obedecer à sua vontade. Quando essas duas coisas se juntam favoravelmente, então a operação do Espírito Santo, ela acontece de maneira gloriosa em nossas vidas. E nós passamos a viver na plenitude do Espírito Santo. Creio que você já ouviu falar muitas vezes sobre viver na plenitude do Espírito Santo. E viver na plenitude do Espírito Santo é exatamente isso que nós estamos estudando hoje. É você ter um ouvido sensível ou aberto para ouvir a voz do Espírito Santo e um coração inclinado a obedecer à voz de Deus. E quando a gente se submete a isto, então você estará vivendo nessa plenitude, porque você vai estar sendo guiado, dirigido pelo Espírito Santo. E aí, como disse Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto, nós vemos aqui que também, da mesma forma, os apóstolos obedeciam ao Espírito Santo. Se tornou e é um exemplo claro em obedecer ao Espírito Santo. Na segunda viagem missionária, Paulo por duas vezes entendeu que o Espírito Santo estava mudando seu itinerário, conforme está registrado ali em Atos capítulo 16, do verso 6 a 9. Preste atenção que quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, irmão, a gente não anda por vontade própria. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou por esse caminho. Não vou por esse caminho, não. Vou por aquele outro caminho. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele entendeu que muitas vezes, ou
por 2 vezes, melhor dizendo, ele entendeu que o Espírito Santo estava mudando o seu itinerário. Ele planejou pregar o evangelho numa determinada região, mas o Espírito disse não. Primeiro nós vamos fazer isso, depois a gente pode fazer aquilo. Então a gente obedece à ordem do Espírito Santo. E aí diz aqui que mesmo sendo um estrategista missionário, Paulo renunciou ao seu projeto para abraçar o de Deus. Muitas vezes estamos com nosso projeto de vida, fazendo aquilo que achamos que é melhor, mas se quisermos ter sucesso em nossa caminhada profissional e espiritual, todo necessário obedecer aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Salomão afirma que o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Então nós vemos aqui, por exemplo, que está registrado nas Escrituras que o projetar, o planejar, é do homem. Eu projeto, eu planejo fazer. Porém, a confirmação é do Senhor. Né? Não é que muitas vezes o seu projeto está errado, ou o seu planejamento está errado. É que não é o momento certo para executar. Então, o Espírito Santo, que conduz a mim e a tua vida, as nossas vidas, ele sabe o momento certo que deve ser aplicado aquilo que você está planejando. É por isso que precisamos estar submissos à vontade do Espírito Santo, à vontade de Deus. Porque quando fazemos isso, nós não questionamos tanto. Porque a tendência natural do homem é questionar. Mas por que eu não posso fazer isso? Mas eu quero fazer assim. Mas quem já não vive e Cristo vive nele, então você já não tem mais esse direito de ficar questionando. Porque é como diz as Escrituras. Você já morreu para as coisas mudando. Quando você estava no mundo, você fazia o que bem dava na telha, né? Você fazia o que queria, mas agora não. Agora você se submete à vontade de Deus. Você é guiado por Deus. Você é dirigido por Deus. E automaticamente você está em submissão a Deus e à sua vontade. Então é preciso entender isso. E quando a gente entende isso, a gente erra menos, ok? Porque vamos estar sempre sob a orientação do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto, outra questão que devemos ter é que precisamos estar ávidos pelo Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é uma pessoa e por isso precisa ser desejado. O verdadeiro cristão precisa anelar pela presença do Espírito Santo. Ele se tornou e quer se tornar o teu amigo inseparável. Aquela pessoa que vai estar com você 24 horas por dia. Né? Aquela pessoa que quer te orientar em tudo. Ele quer cuidar de você. Ele quer te dar o melhor. Ele quer te capacitar da melhor maneira para que você possa ser esse vaso que você almeja ser. Esse vaso que você sonha ser. Isso só vai ser possível se você entrar pela porta certa e trazer o Espírito Santo para o teu lado e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, me use e me capacita como tu queres, para que eu seja útil para a edificação da tua igreja. Porque a finalidade é essa, irmão. Não é para a minha edificação ou para me amostrar, como a gente costuma dizer, me aparecer, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, tudo que eu fizer na obra de Deus é para a edificação da igreja e para a glória de Deus. E o Espírito Santo está aqui exatamente para contribuir, né? Para fazer isso acontecer. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No entanto, eu preciso desejar essa companhia maravilhosa, certo? Preciso desejar estar andando com o Espírito Santo e que ele ande comigo. Preciso também ter sede, ter uma pessoa sedenta, né, pelo Espírito Santo. Estar sedento é possuir um desejo, né, excessivo por algo. O salmista Davi declarou que sua alma tinha sede do Deus vivo, conforme registra o Salmo 42, verso 2. Isso denota o quanto Davi ansiava estar na companhia do Senhor, mesmo com seus deslizes e pecados. Arrependidos, ele buscava auxílio do Senhor e suplicava: não retires de mim o teu espírito. Salmo 51, verso 11. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não era perfeito, porém uma coisa era notável em sua vida: a dependência do Senhor. Ele era um adorador independente das circunstâncias, conforme registra 2 Samuel, capítulo 12, verso 20. Aquele que é sedento pelas águas do Espírito sabe que precisa desta água viva
para a sua sobrevivência espiritual. Então, quando a gente olha a biografia de Davi, né, eu já vi muitas pessoas até questionar, poxa vida, como é que pode um homem ser segundo o coração de Deus, se ele fez isso, fez aquilo outro, ele praticou, né, homicídio, mandou matar uma pessoa inocente, ele aconteceu. No entanto, uma coisa importante que nós precisamos levar em conta é que ele sabia se humilhar na presença de Deus. Ele tinha um coração quebrante, um coração humilde. Por isso, ele alcançou essas benesses. E uma das coisas que ele faz aqui, que me chama a atenção, é essa oração aqui do Salmo 51. Quando ele, diante daquela situação terrível que ele mesmo provocou, e vendo que podia perder tudo, clama ao Senhor pedindo que o Senhor não venha retirar dele o Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque essa companhia é importante. Irmão. A companhia do Espírito Santo é importantíssima na nossa vida. O homem está sujeito à queda. O homem está sujeito a errar. Mas uma coisa é necessária. Nós precisamos ter consciência dos nossos erros e das nossas falhas. É passível. Todo homem pode errar a qualquer momento, mas a advertência bíblica é: você que se julga estar de pé, vigie para que não caia. É por isso que nós não podemos julgar ninguém, é por isso que nós não podemos nos alegrar quando alguém cai, mas devemos chorar por aquelas pessoas que caíram, ajudar no que for possível para trazer aquela pessoa de volta à presença de Deus. Temos que ter essa compaixão, temos que ter a misericórdia, porque nós estamos vivendo como se estivéssemos no meio de uma areia movediça. Precisamos andar com muito cuidado. Se nós não estivermos amparados pelo Espírito Santo, irmãos, o nosso fracasso é certo. Mas com o Espírito Santo, nós seremos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. No segundo tópico aqui, no segundo ponto do terceiro tópico, está dizendo que precisamos viver na plenitude do Espírito Santo. A Bíblia afirma que Deus deu o Espírito Santo a Jesus sem medida, conforme está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de número 34. Consequentemente, a igreja, como corpo de Cristo, recebe-o plenamente. Quando clamarmos a Deus, ele nos mostrará coisas grandes e firmes, conforme está registrado lá no Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então é aqui que está o segredo. O Senhor, nosso Deus, ele derramou do seu Espírito sobre Jesus sem medida. E ele também agora derrama sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. Quanto mais nos dedicamos a uma vida de incessante busca, mais nossa vida será dominada pelo Espírito Santo. Uma visão clara disto está no livro de Ezequiel, texto das águas purificadoras, ali em Ezequiel 47. À medida que o profeta ia entrando na água, mais fundo ficava o rio, a ponto de não se poder atravessar a pé. Que venhamos abundar no Espírito de maneira que sejamos imersos por completo em sua natureza, vivendo no sobrenatural de Deus, assim como aconteceu a Ezequiel, que foi conduzido pelo Senhor naquelas águas purificadoras. Então, é um segredo, irmãos, que deveria ser buscado por toda a igreja do Senhor, em todos os tempos. E é essa busca de ter maior comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais a gente conhece o Espírito Santo, mais vamos querer conhecer. E mais abençoados seremos, mais capacitados seremos dentro daquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos para fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, viver na plenitude do Espírito Santo é estar totalmente submisso a Ele, se deixando dirigir por Ele, se deixando guiar por Ele em todas as coisas. E assim, o nome do Senhor será glorificado por intermédio da tua vida. E você será abençoado para todo sempre. Concluindo, nós chegamos aqui ao ponto em que o Espírito Santo nos foi enviado como uma dádiva do Pai. É nele que encontramos ajuda, orientação, consolo e fortalecimento para prosseguir e herdar a vida eterna preparada aos que vencerem. Então veja que para vencer é preciso estar
no centro da vontade de Deus e nos submeter, senhorio, vamos dizer assim, do Espírito Santo. Porque somente da forma como vimos aqui, né, na conclusão, é que nós vamos vencer todas as coisas, chegar até o fim. Eu jamais vou conseguir chegar no final dessa jornada pelas minhas próprias forças. Veja que Paulo, diante de todo o sofrimento que ele viveu, de tudo que ele passou, ele pôde, no finalzinho de todas as coisas, nos momentos finais da sua vida, ali antes de ser decapitado, ele pôde pronunciar quando disse: combati o bom combate. Ele combateu esse bom combate não pelo seu mérito, pela sua força física, pela sua força humana, mas ele combateu o combate porque ele esteve o tempo todo, como vimos na lição, sendo orientado, guiado e dirigido pelo Espírito. Então ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, acabei a carreira, porque agora ele estava ali com a cabeça no cepo para ser decapitado. Mas uma coisa ele pôde afirmar no final de tudo: mas guardei a fé. Isso é importante, irmão. É maravilhoso. Você pode ser decapitado, você pode sofrer qualquer tipo de prejuízo físico, mas o importante é nunca perder a fé, porque estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e quando estamos com Ele, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Dito isto, queremos agradecer a você por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. A minha oração é que Deus venha falar mais profundamente ao teu coração através do Espírito Santo. E se assim for a vontade de Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.